Olá, boa noite. Eu sou a Ana Célia dos Santos Costa. Eu fiquei para fazer a minha resenha sobre A Redoma de Vidro. No livro A Redoma de Vidro, de Sylvia, retrata a história de Esther Ward, passada em 1961, uma aluna da Universidade de Boston que, ao sair de sua cidade natal para estudar, mostrou ser uma garota que, além de bonita e estudiosa, também possuía um futuro profissional promissor. Sylvia Plath nasceu em 1932, faleceu em 1963. Nasceu em Boston, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Formou-se em Smith College em 1955 e continuou seus estudos na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. A sua obra abrange contos, poema e seu único romance, A Redoma de Vidro. A força de sua poesia foi amplamente reconhecida pela crítica, mesmo após o suicídio da escritora, em 1963. Em 1982, a poeta foi agraciada com o prêmio Pulitzer póstumo pela analogia The Colored Poema, que é também lançado pela Biblioteca Azul. A Redoma de Vidro foi lançada em 1963 e é o único romance da escritora, poetista norte-americana Sylvia Plath. A autora é reconhecida principalmente por sua obra poética. Sylvia Plath escreveu também um romance semi-autobiográfico, A Redoma de Vidro, sob o pseudônimo de Victoria Lucas, com detalhamento da história de sua luta contra a depressão. O livro conta a história da jovem Esther, uma moça que vai do subúrbio de Boston para uma prestigiosa universidade para moças quando ganha uma bolsa de estudo e estágio em Nova York. Com essa chance, o mundo parecia estar se abrindo para a garota, enquanto a sua rotina se dividia entre o trabalho na redação de uma revista feminina e uma intensa vida social. Mas, ao contrário do esperado, Esther não se comovia com essa conquista. Ela se sentia apenas vazia. Diante do imprevisto de não se satisfazer com a realização do seu sonho, Esther começa a questionar suas escolhas, a sua própria identidade. Tudo parece correr bem, mas esse panorama promissor acaba sendo o gatilho de uma crise emocional que levaria Esther ao glamour de Madison Avenue para a clínica psiquiatra. É o início de uma crise e da história contada em Redoma de Vidro. O livro é uma delicadeza sublime, narrada em primeira pessoa. Ele nos mostra como a crise de Esther se dá sem nenhum motivo em particular. Não é de um dia para o outro, é extremamente sutil o modo como ela vai aos poucos sendo consumida pela depressão. Percebe-se que Esther nos é apresentada como uma menina extremamente inteligente, esperta, até cínica, mas também frágil e sentimental. Tudo o que lhe acontece, por mais cotidiano que seja, lhe deixa marcas profundas sobre as quais ela se perde em pensamento tão profundo. Em um trecho do seu livro relata que parecia haver fumaça saindo dos meus nervos, com aquela que saía da churrasqueira e da estrada. Toda a paisagem, praia, encosta, mar, pedra, tremia diante dos meus olhos como a cortina de um palco. Compreende que as inúmeras possibilidades que confunde Esther e acaba por minar sua sanidade. Em uma das passagens mais irônicas do livro, ela compara o seu futuro como uma figueira, onde sua vida tomava diversas direções como os galhos de uma árvore. Na ponta de um galho havia um figo maduro, um maravilhoso futuro. Um figo era um marido, um lar feliz, um filho, outro ser, um poeta famoso, outro, uma professora ilustre, mais outro era incrível editora. Outro conhecia a Europa, a África, a América do Sul, e ainda outro era Constante, Sócrates, Átila
e um monte de outros namorados com nomes estranhos e profissões estruas, e um figo era campeã olímpica de uma equipe de remo. Além desses, tinha tantos outros figos que não conseguia nem ver. Imaginei que estava sentada embaixo de uma figueira, morrendo de fome, por não decidir que figo escolher. Queria todos, mas escolhendo um não podia pegar os outros, e enquanto ficava sentada ali, incapaz de resolver, os figos começaram a amadurecer, a apodrecer e cair aos meus pés. E diante desse contexto havia a pressão da mãe e da sociedade para que ela tome um rumo, se case são angustiantes. As suas dúvidas quanto ao futuro atormenta e, somada ao seu medo, não conseguia ser boa em nada, faz com que ela seja uma refém de um bloqueio criativo e não consiga escrever mais. Sendo a escrita o principal foco de sua vida, o bloqueio acaba por deixar. Esté absolutamente mortificada e paralisada, de pavor ela vai à apatia. Não come mais, não toma banho, não dorme, e aí acaba sendo internada em uma clínica psiquiátrica. Aí vem os eletrochoques e as tentativas de suicídio. Desconcertante imaginar uma pessoa sendo internada e levada a tomar choques no cérebro apenas por estar triste ou não saber o que fazer da vida. No entanto, a época em que o livro foi escrito, isso era relativamente comum. A depressão é um transtorno bipolar, ainda era visto tão somente como um mal menor e bobo, do qual a pessoa poderia se livrar se tivesse força de vontade e fizesse de verdade. Em uma das passagens do livro, Esther leva o primeiro eletrochoque e diz que não quer nunca mais voltar à clínica. Eu sabia que a minha bebê não era como eles. Eu sabia que você iria resolver voltar e ficar bem. E que a mãe da menina responde, é o que a mãe da menina responde. Ainda mais desconcertante é descobrir que o livro é repleto de referência autobiográfica. A narrativa é inspirada nos acontecimentos de verão de 1952, quando Sylvia Plath tentou o suicídio e foi internada numa clínica psiquiátrica, onde foi submetida a uma série de eletrochoques, assim como Esther. Após esse período, Sylvia conseguiu reconstruir sua vida à medida do possível, chegando a ser uma autora publicada, além de ter casado e ter 2 filhos. Com 30 anos de vida, a família e a carreira sólida, era de pensar que Sylvia havia finalmente escolhido os figos de sua figueira. No entanto, há cerca de um mês após a primeira publicação de A Redoma do Vidro, na manhã de 11 de fevereiro de 1963, Plath vedou completamente o quarto dos filhos com uma toalha molhada e roupas, deixando comida perto de sua cama, tendo ainda o cuidado de abrir as janelas do quarto para entrar o ar. Em seguida, tomou uma grande quantidade de remédio e deitou a cabeça sobre a toalha no interior do forno com gás desligado, e morreu em poucos instantes. Na manhã seguinte, seu corpo foi encontrado por uma enfermeira que ela havia contratado. Sylvia Plath foi uma escritora incrível, um dos grandes nomes da poesia confessional. Com seu único e quase póstumo romance, ela abre o coração sobre suas feridas e lança a luz sobre a sua doença, que pode atingir qualquer um e para a qual todos devemos ter cuidado e respeito. O retrato da depressão clínica e de como ela age silenciosamente, assim a redoma de vidro, o poético, denso, bonito e extremamente triste. Assim a obra vai percorrendo os caminhos e as tentativas da personagem de encontrar uma saída. Pular fora da vida poder ser a opção mais fácil, mais segura, principalmente quando buscar o começo sem apoio, e quase impossível. A redoma que envolve o personagem não é facilmente quebrado. Por fim, a depressão tem tirado o sorriso de milhares de pessoas ao redor do mundo.
dificultando a qualidade de vida dessas pessoas. Quando não é diagnosticada a tempo, acarreta sérios transtornos em todas as esferas em que as pessoas acometidas pela doença está inserida, seja a esfera pessoal, social, familiar, etc. Dessa forma, é importante que se tenha um olhar acolhedor, desprovido de conceitos pré-determinados por essas pessoas, que em muitos casos são ridicularizadas e tratadas por falta de respeito por alguns profissionais ou não, que se apodera do senso comum e conclui que a depressão não passa de uma frescura que vai passar com o tempo. É possível perceber que a vida para muitas pessoas pode ser um fardo penoso e ser carregado por todos os dias por essas pessoas que tornam a iniciativa de procurarem ajuda e mudarem a realidade em que se encontram. Imagino quão difícil seja uma decisão, como deve ser difícil dar o primeiro passo após essa escolha tão decisiva. A Redoma de Vidro é uma leitura difícil, profunda, triste e pesada. Não é uma literatura para descontrair. Ela nos faz pensar e refletir muito sobre nós mesmos, independente de como nos sentimos com relação a tudo e a todos. Ela nos faz pensar e refletir muito sobre os que vêm ao nosso redor e como nos comportamos com relação a ele. A história de Esther Silvia acontece diariamente, talvez bem ao nosso lado.